Olá, bem-vindo à nossa segunda videoaula sobre os gregos. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as polis gregas e vou usar o exemplo das polis mais famosas de toda a história, Atenas e Esparta. Na Grécia Antiga, as pequenas comunidades que eu havia dito para vocês lá na aula anterior começaram a se tornar sedentárias e a viver em um espaço comum. O que vai acontecer é que, com o fim dos palácios, a administração dos territórios vai se dar dentro de uma família. Mas não é uma família simplesmente formada por pai, mãe e filhos. É sim uma família estendida, que na Grécia vai levar o nome de oikos, certo? O que eu acho muito esquisito é que, por conta da criação do tal do iogurte grego, algumas empresas vão criar o iogurte oikos. Você come o seu iogurte família estendida por aí? Coisa de maluco, hein? Acho que eles gostaram do nome e falaram, vai oikos. Esses oikos, então, eles vão viver parecido com essa imagem que eu coloquei aí ao lado para você, tá vendo? Você tem a sua casa, você tem o território para você poder plantar, você tem também os animais para fazer o pastoreio e também para te ajudar no trabalho mais pesado, no campo, e tudo ia muito bem. O grande problema é que a sociedade grega, ela vai crescendo, a quantidade de pessoas vai aumentando e toda vez que você tem mais população do que terra para esta população, surge o medo de invasões. É por conta deste medo da invasão de outros povos que os oicos vão se unir, surgindo assim as chamadas polis gregas. Polis é a mesma coisa que cidade-estado, ou seja, são cidades que possuem suas próprias leis e seu próprio governo. As polis gregas, elas vão tomando uma dimensão muito grande. Vão surgir centenas de polis na Grécia. Por conta também de uma aristocracia que ficava com todas as terras, existia o problema também da má distribuição de território. Nem todo mundo ia ter terras para plantar. Então, isso complicava demais. Se você fosse um pequeno proprietário, sua situação seria muito complicada também. Afinal de contas, você plantaria meia dúzia de batatas, enquanto seu vizinho da aristocracia poderia plantar 20 toneladas. Na hora da venda, você seria muito prejudicado, você teria muitas dificuldades. E é dessas dificuldades que surge um dos maiores problemas dos pequenos proprietários, a escravidão por dívidas. Às vezes, de um ano para o outro, chove demais, você perde sua colheita. Como que você vai sobreviver se não tem nada para vender? A saída era, então, pedir dinheiro emprestado, pedir produto emprestado para essas pessoas, para a aristocracia. Se por acaso você não conseguisse pagar essa sua dívida, você na Grécia poderia se tornar um escravo. E aí sua vida estava perdida. Para tentar se livrar um pouquinho desta situação, alguns gregos resolveram se lançar ao mar Mediterrâneo e criar colônias na África, na Europa e até mesmo na Ásia. Essas colônias ajudariam a ter mais terras, uma melhor distribuição de rendas e talvez uma possibilidade para que esses pequenos proprietários pudessem viver um pouquinho melhor. Como eu disse para vocês, as polis gregas vão se tornando cada vez mais importantes.
E uma das maiores polis daquela época era a cidade de Atenas. Atenas fica aí nessa região da Ática, certo? E ela tinha uma posição geográfica super estratégica. Ela tinha excelentes portos naturais que ajudaram os atenienses a desenvolver a pesca, a navegação e o comércio marítimo. Esse litoral todo recortado facilitava a chegada dos navios que traziam mercadorias ali vindas do mar Mediterrâneo. Então, Atenas foi ficando uma cidade cada vez mais rica e poderosa. A sociedade ateniense era uma sociedade dividida em estamentos, em classes sociais. Para piorar as coisas, havia uma desigualdade social gigantesca associado ao fato de que os atenienses acreditavam que a aristocracia deles, ou seja, a população de elite, era assim porque eles estavam ligados aos heróis da Grécia, como, por exemplo, o Aquiles, ou então aos próprios deuses. Eles se diziam descendentes desses heróis e deuses, e isso justificaria o fato deles terem as melhores terras. Lá em Atenas, quem era considerado bem-nascido eram os chamados eupátridas. Os eupátridas, eles ficavam sempre com as melhores terras e eles, inclusive, eram aqueles que dominavam o governo. Era um grupo formado por pessoas que tinham heranças, concessões de privilégios, ou seja, eram aqueles cidadãos que mandavam em tudo e em todos. Abaixo deles havia os demiurgos, certo? Que eram os comerciantes. Esses comerciantes eram pessoas livres, mas eles tinham pouca participação política em Atenas. E aí vem os chamados tetas. Você pode estar rindo do nome, mas tetas são os trabalhadores livres e assalariados, como eu, como muitos pais de vocês. Já pensou na Grécia Antiga, você chega para o seu pai e fala: pai, você é um teta. Você não está xingando seu pai, você está dizendo que ele é um trabalhador livre, e isso pode ser muito bom, certo? Porque ser escravo, ninguém quer ser. Por último, você vai ter aí os escravos. E os escravos em Atenas poderiam ser escravos por guerras ou por dívidas. Lembrando que era muito comum a escravidão por dívidas, porque a camada mais empobrecida da população não tinha um conforto tão grande quanto os eupátridas, os bem-nascidos. Agora, o pior de tudo é saber que essa sociedade conseguia ser ainda mais desigual pelo fato deles considerarem pouquíssimas pessoas como cidadãs. Pensa que a vida era fácil? Era nada. Mulheres não eram consideradas cidadãs. Escravos, muito menos. E os estrangeiros? Nem contam. Ou seja, somente os homens bem-nascidos é que faziam as leis. E eles sempre tentavam beneficiar, adivinha? Eles mesmos. Simples assim. Atenas pode ser considerado o berço da democracia. Lembrando que a palavra democracia é a junção de demos, que é povo, e kratos, que é poder do povo. E isso vai acontecer após um período em que existiu em Atenas uma monarquia. Na verdade, nós vamos ver que em Atenas vão ser criados alguns conselhos que ajudavam na organização e administração da cidade. A eclésia, que é a Assembleia do Povo,
votavam as leis. Fazia parte da eclésia todo homem livre, maior de 18 anos e que tinha pais atenienses. Você também tinha um outro conselho chamado bulé, que era formado por 500 cidadãos sorteados, certo? E aí é que dá a impressão que em Atenas a democracia era ótima, porque olha, se é por sorteio, você não precisa eleger ninguém, olha que maravilha. Maravilha, só que não, porque muita gente ficava de fora, principalmente as camadas mais oprimidas da sociedade, que, como eu disse, era formado pelos escravos, pelas crianças, pelas mulheres e pelos estrangeiros. Essa situação era uma situação dramática. As pessoas não estavam gostando nem um pouco de serem deixadas de lado e terem suas, como eu diria, instituições democráticas sendo fixadas, sendo governadas, comandadas pelos eupátridas, pelos bem-nascidos. O que vai acontecer é que vão surgir alguns movimentos que querem dar maior liberdade para que outras pessoas pudessem participar da política, principalmente os tetas, certo? Lá no século 7 a.C., isso começou a mudar. Primeiro, Drácon criou um código de leis que permitia aos tetas o conhecimento das leis da cidade, certo? Isso para evitar que os bem-nascidos, os eupátridas, pudessem ficar com essa informação só para eles. Outro legislador muito importante foi Solon, e que conseguiu dar alguns direitos políticos para as camadas inferiores. Solon, por exemplo, ele eliminou a escravidão por dívida e permitiu que fosse no Conselho da Bulé que alguns cidadãos, que eram pessoas nascidas na cidade de Atenas, não importando a sua renda, pudessem votar. Lembrando que as mulheres e os escravos e os estrangeiros continuavam de fora da política. Ou seja, a política era feita para homens. Pois bem, na área da educação, Atenas voltava-se para a formação integral do indivíduo. Geralmente, os professores eram escravos e podiam bater nas crianças. Nada bom, não é mesmo? Pois é. Os meninos, eles aprendiam retórica, oratória, ler, escrever em grego, aprendiam matemática, música e ciências. Era fundamental ter todo este aparato para a vida em sociedade. Já as meninas, pobres meninas, elas não tinham nem a metade das aulas dos meninos. Elas aprendiam no máximo a ler e fazer alguma conta, mas o destino delas era cuidar da casa. Elas aprendiam a como administrar um lar, cozinhar, fazer artesanato, cuidar dos filhos. A vida não era muito justa, não é mesmo? A sociedade espartana, ela era completamente hierarquizada e dividida em 3 grupos sociais. A aristocracia espartana era chamada de esparciatas ou espartanos. Eles descendiam dos povos dórios, que foram os fundadores daquela região. E só eles tinham direito à cidadania. Eles tinham as melhores, as maiores terras, eram eles que ocupavam cargos políticos, eram eles que eram os generais do exército, ou seja, para você mandar em Esparta, você tinha que ser espartano. Abaixo dos espartanos existiam os periecos. Os periecos eram homens livres, certo? Só que o grande problema é que eles não tinham
direitos políticos, eles não tinham direito à cidadania. Geralmente eles viviam ao redor ali da cidade de Esparta e viviam do comércio, do artesanato, cultivo de pequena propriedade, e eram eles que eram obrigados a pagar impostos, e os impostos em Esparta eram pesados. Agora, o pior de tudo era você pertencer à camada social dos ilotas ou iliotas. Sim, os ilotas eram descendentes dos messênios, que era um povo que foi vencido pelos espartanos. Os ilotas eram tidos como propriedade do governo, eles eram escravizados e eram obrigados a trabalhar sem receber absolutamente nada. Os ilotas, eles formavam uma população bem grande na cidade de Esparta. E quando os espartanos achavam que poderia haver uma revolta entre os ilotas desta condição de vida escrava, os espartanos iam lá e matavam cidades inteiras, comunidades inteiras de ilotas. Dá para acreditar numa coisa dessa? Eles não eram vistos sequer como seres humanos. A vida não era nem um pouco fácil para este povo. Política em Esparta. Os espartanos, eles vão ter um governo muito peculiar. Eles vão formar uma diarquia, ou seja, o governo de 2 reis. E sabe por que eles vão ter 2 reis? Porque eles não confiavam nem no próprio rei. Eles diziam que era super importante você ter um governo no qual uma pessoa controlasse a outra. Se um rei fosse fazer uma guerra, ele tinha que justificar essa guerra e o outro rei deveria aceitar a guerra. Porque se por acaso um rei percebesse que havia uma intenção de benefício próprio, eles não entrariam na guerra, eles não aprovariam a lei. Junto com o rei havia a Gerúsia, que era formada por alguns esparciatas ou espartanos com mais de 60 ou 65 anos. Há uma discussão aí se era 60 ou 65 anos. Esses gerontes, eles eram escolhidos e era quem decidia, por exemplo, se os espartanos deveriam ou não entrar numa guerra. Seria basicamente um conselho da terceira idade. E ser da terceira idade nessa época era muito difícil, porque por conta das guerras que eles faziam, dificilmente uma pessoa vivia para ser membro da Gerúsia. Na Ápila, você vai ter uma assembleia formada por cerca de muitos cidadãos. Eles tinham que ter 30 anos ou mais. E eles tinham o poder de discutir as ideias da Gerúsia e saber se eles concordavam ou discordavam deles. Geralmente havia um consenso, afinal de contas, todos eles eram espartanos, eram das classes sociais mais abastadas, então eles tinham pensamentos muito parecidos. Por último, você tem o eforato, que era um órgão formado por 5 membros, e eles é que podiam convocar as tropas em caso de guerra e serviam como administradores da região. Como você pode perceber, o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia, ou seja, um governo de poucas pessoas. Pois bem, o rei mais conhecido de Esparta foi Leônidas. Você conhece a história do Leônidas? Aposto que sim. Foi ele o responsável por atrasar a entrada do exército persa na Grécia e ele conseguiu, certo, de um jeito ou de outro, barrar o império dos persas. Ele, graças aos 300 soldados que levou na Batalha das Termópilas, ele conseguiu, certo, com que os gregos não fossem subjugados pelo Xerxes, rei da Pérsia. Ele ficou muito famoso
por conta daquele filme 300 de Esparta, um filme extremamente violento, que mostra bem como viviam os espartanos. Educação em Esparta. Nossa, a educação em Esparta me parece algo surreal, algo sem menor sentido para a atualidade. Era uma educação voltada simplesmente para a formação de guerreiros e só interessava a formação de guerreiros e nada mais. Ela era extremamente discriminatória. Se você não fosse não nascesse no modelo perfeito para os espartanos, as coisas iam ser muito difíceis para você. Essa discriminação se dava principalmente em relação às suas condições físicas. Para ter uma ideia, se você nascesse como espartano, a sua família era obrigada a levar o bebê para que o conselho do Eforato e da Gerúsia visse o seu filho. Se por acaso ele tivesse alguma deficiência física ou mental, o bebê era condenado a ser jogado de um precipício. Sim, eles não aceitavam em Esparta a existência de pessoas com certas necessidades. Eles diziam que pessoas assim atrapalhariam no caso de uma guerra, eles teriam que defendê-las e eles não tinham tempo para isso. Ou seja, era uma coisa horrorosa. Até os 7 anos de idade, os meninos eles eram criados pela mãe, dentro da família. Depois disso, eles passariam a viver com outros garotos da mesma idade em acampamentos. Nesses acampamentos, eles aprenderiam a ler, a contar, mas também recebiam um intenso treinamento militar. Geralmente, as crianças elas eram obrigadas a andar descalços para ter o pé super calejado e eles só tinham uma troca de roupa para aprender a suportar o frio, porque numa batalha era esse tipo de situação por qual eles passavam. Eles recebiam, desde os 7 anos, instruções militares, treinamento de sobrevivência e também alguma prática de esporte. A comida era super escassa nesses acampamentos e as crianças eram incentivadas a roubar comida, principalmente dos zilotas. Agora, se elas fossem pegas roubando alguma coisa, elas eram espancadas. A partir dos 16 anos, as crianças espartanas passavam por uma série de provas. A pior delas era a chamada cripteia. Eles tinham que levantar de madrugada, tinham que pegar alguns punhais, invadir a casa dos ilotas e assassiná-los. Se ele conseguisse matar ilotas, ele estaria apto para ingressar no exército. Veja, essa situação era uma situação de extrema tensão. Os ilotas sempre estavam correndo muitos perigos, ainda mais porque eram usados em treinamentos de guerra. Isso era horrível, certo? Se você acha que no caso das meninas a situação melhorava um pouco, vou dizer para vocês, só um pouquinho. Primeiro porque as mulheres tinham que receber o tal do treinamento para o casamento, aprender a lavar, passar, cozinhar, certo? Cuidar de crianças e tudo mais. Mas em Esparta, a vida das mulheres era um pouquinho melhor que a de Atenas, dá para acreditar? Elas recebiam também alguns exercícios físicos para deixar fortes e saudáveis para ter filhos saudáveis para Esparta. E muitas vezes as mulheres também recebiam algum treinamento militar para poder defender a cidade caso os homens saíssem para batalhas externas. As mulheres, elas tinham o mínimo, certo, de possibilidade de convivência dentro da cidade, coisa que em Atenas não havia. As mulheres de Atenas ficavam trancadas dentro de casa e só podiam sair com autorização ou do marido, ou do pai, ou do irmão.
Ainda bem que as coisas mudaram, não? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Um abraço e tchau!